Graça e paz, meus irmãos. Sou Marcos Cavalcante e que Deus abençoe imensamente seu dia hoje. Criar filhos no caminho do Senhor é um compromisso dos pais cristãos, que devem orientar os seus filhos para uma vida de fé e esperança no Senhor. Exercer o papel de pai é uma honra que envolve enormes responsabilidades. Ao contrário do que acreditam alguns, os filhos não pertencem aos pais. Como assim? Você pode estar se questionando essa minha pergunta. Observe a instrução do salmista lá em Salmo 127:3. Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. A verdade bíblica revela que o Criador permite ao homem e à mulher cuidar do que é dele, certo de que um dia prestarão contas sobre o que realizaram sua missão. Somos apenas mordomos dos filhos do Senhor. Cabe a cada pai fazer os descendentes o conhecerem a Deus profundamente, intimamente, ter intimidade com Deus. Para isso, precisamos viver os ensinamentos da Bíblia, dando exemplo por meio das palavras e de todas as nossas ações. Isso deve ser uma prática constante. Não pense que levar o seu filho à escola bíblica na igreja uma vez por semana será o suficiente para que ele creia nas boas novas, ou de conduzi-lo aos cultos somente aos domingos, fará com que ele se torne um cristão. Não há nada melhor do que os filhos verem que o pai busca a Deus todos os dias por prazer e amor, e não por obrigação. É o ensino por meio do exemplo. Para transmitir os estatutos e mandamentos do Senhor, os pais precisam tê-los gravados no coração. Uma vida de intimidade com o Senhor. Estes são os mandamentos, os estatutos e as ordenanças que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês para que os cumpram na terra em que vão entrar para dela tomar posse. Desse modo, vocês, os seus filhos e os seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa, que tenham essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensina-nos com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho e quando deitar e quando se levantar. É o que nos diz Deuteronômio. Mas enfim, como criar os filhos no caminho do Senhor? Provérbios 22 nos diz: ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Passa por dar o exemplo. Os pais devem viver os ensinamentos da Bíblia sendo modelos de vida cristã para os filhos em todas as áreas de sua vida. Não é só na igreja. Não adianta ser crente apenas na igreja e ser totalmente diferente na sua vida diária. Devemos ensinar a Bíblia. Os pais devem ler a Bíblia com seus filhos, ensinar a meditar diariamente e ensinar canções de louvor e adoração. Devemos orar também. Os pais devem orar pelos filhos desde o nascimento e buscar a vontade do Senhor. Criar uma vida de dependência diária no Senhor e estimular para que ele ore também. Inicie seu dia orando. Os pais devem disciplinar, sim. Os pais devem disciplinar seus filhos, mas sem irritá-los. Corrigi-los sempre no caminho do Senhor. Os pais também devem conversar, seja de manhã, de tarde, de noite, com seus filhos sobre a vida, a verdade e Jesus. Todas as oportunidades que tivermos, devemos falar sobre Jesus. Nos meus passos, o que faria Jesus? É o que devemos falar sempre. Os pais devem priorizar as coisas que podem levar seus filhos a viver uma vida ao lado de Jesus. Crendo que Deus é soberano e está no controle de tudo. Fé nele. Priorizar a fé em todos os momentos. Nós vamos aproveitar o tempo ao máximo ao lado dos nossos filhos. E que por meio do nosso exemplo possamos imprimir o caráter de Cristo neles. Não há nada melhor, meus irmãos, do que criar filhos no caminho do Senhor. Empenhe-se nessa tarefa todos os dias a realizar a mais nobre tarefa que Deus colocou na sua vida.